Quero cumprimentar todas as pessoas que assistem a esse vídeo e vou apresentar a proposta cujo nome é Do Desperdício à Sustentabilidade, uma proposta sobre educação alimentar sustentável no espaço escolar. Eu sou a Jussara Almeida Bezerra, diretora escolar no município de São Bernardo do Campo desde 2012 e funcionária desde 2004. Já atuei como professora da educação básica, atuo também na atualidade desde 2015 numa faculdade com formação de professores e sou mestre pelo Programa de Ensino e História da Ciência e Matemática pela Universidade Federal do ABC. A coautora desta proposta é a professora doutora Natália Pirani Lopes, da Universidade Federal do ABC, que foi a minha orientadora do mestrado. Certamente já ouvimos falar frases do tipo: não jogue comida no lixo, com tanta pessoa passando fome. Ou você joga comida fora e você acha que dinheiro nasce em árvore? Muitas outras frases desse tipo já ouvimos nas nossas residências e no próprio espaço escolar. Certamente porque o desperdício de alimentos é uma preocupação, e no atual cenário uma preocupação internacional. 1/3 dos alimentos produzidos em todo o planeta é desperdiçado. E a ONU emitiu um relatório recentemente, no ano de 2024, demonstrando que 1 milhão de refeições por dia são desperdiçadas nos domicílios. E dentro da cadeia de produção, nós temos o consumo final, onde nós estamos, em que há um desperdício em torno de 60%. É muito alimento. Então, neste contexto, surge a necessidade de trabalharmos a alimentação na perspectiva da sustentabilidade, que pensa, no impacto da nossa alimentação para o meio ambiente e para a sociedade, a economia como um todo, na perspectiva da sustentabilidade. E também saúde planetária, que diz respeito à nossa vida humana no planeta, na perspectiva também da sustentabilidade, e o quanto a nossa vida impacta na saúde do planeta, e o inverso também, o quanto o planeta nos devolve saúde, a partir de uma relação integrativa, global e transdisciplinar. A escolaridade certamente influencia na escolha de alimentos, e também o espaço escolar ele é favorável para as ações preventivas relacionadas ao desperdício. Então, a presente proposta que irei apresentar, ela contempla 2 objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, e também assegurar padrões de produção e consumo sustentável. Então, tudo isso na perspectiva da saúde planetária e do desenvolvimento sustentável. E com isso enxergamos o potencial de um campo denominado ciência cidadã, que diz respeito à produção de conhecimento, de saberes científicos por cientistas cidadãos, pessoas comuns, no nosso contexto estudantes, que participam de propostas e podem levantar dados e produzir conhecimento genuíno em parceria com um cientista ou um pesquisador, que no caso fui eu, na condição de mestranda, mas enquanto educadora na condição de diretora escolar do município de São Bernardo do Campo. Então, a ciência cidadã tem alguns pressupostos, entre eles o levantamento do problema, identificação de problema, coleta e análise de dados, divulgação desses dados em plataformas de ciência cidadã para que esses dados fiquem abertos, e também mudança consciente de comportamento, ou seja, comportamentos pró-ambientais. Então, a presente proposta foi uma intervenção realizada com esses estudantes, que já irei apresentar o contexto, que diz respeito ao desenvolvimento de uma sequência de ensino-aprendizagem com ciência cidadã. A proposta foi realizada em 10 escolas públicas de diferentes regiões da rede municipal de São Bernardo do Campo, atendendo a um princípio de variabilidade amostral para percebermos como esse fenômeno acontece dentro do nosso contexto e quais são as possibilidades de melhorias, de mudanças a partir da proposta de ciência cidadã no contexto escolar. Então, a sequência didática de ensino-aprendizagem com ciência cidadã é composta por 8 etapas. A primeira foi uma pesagem inicial por 5 dias por 2 estudantes da turma, para que os outros ainda não percebessem esse movimento, não influenciassem na coleta de dados. Eles pesaram ali 5 dias para fazer anotação em tabela. E, em seguida, aplicamos um questionário inicial para perceber quais são as percepções dos estudantes acerca da questão levantada.
E nessa etapa, eu coletei dados para depois fazer análise de mudança de comportamento e argumentação. A próxima etapa foi a apresentação das pesagens aos estudantes para a identificação do problema. A partir do momento que eles viram que muito desperdício acontece, eles conseguiram entender que isso é um problema na realidade deles. Tivemos em seguida aulas teóricas, em que apresentamos a temática do desperdício, na perspectiva da alimentação sustentável, consumo consciente, os objetivos do desenvolvimento sustentável, entre outros. Fizemos análise dos dados coletados na etapa 5, em que pudemos fazer cálculos projetivos, entendendo qual é o impacto, né, do desperdício de alimentos quando se pensa em quantidade de água utilizada na produção, na distribuição. Então, foram dados que eles puderam analisar e chegar à tomada de consciência do problema levantado. Depois fizemos divulgação desses dados em plataforma de ciência cidadã, que no caso foi o ANECdata, e posteriormente uma assembleia infantil em que pudemos deliberar novos comportamentos a partir dos saberes obtidos. E na fase final, em que eu coletei dados para comparar com o processo inicial, fizemos uma nova pesagem por 5 dias e a aplicação do questionário final para ver a percepção e mudança de argumentação das crianças. Como resultado, na participação da sequência didática Consciência Cidadã, podemos ver uma redução do desperdício de alimentos em 70,4% no período verificado das escolas analisadas. 70% das escolas reduziram mais de 50% do desperdício inicial e houve também uma redução média, né, de 127 gramas para 33 gramas aproximadamente por criança. E aí uma escola também erradicou totalmente o desperdício no período avaliado. Também tivemos aí ganho na habilidade de investigação, cerca de 95% dos estudantes perceberam o desperdício, né, por meio das pesagens. Tivemos ganho de autoeficácia, 98% sentiram-se mais eficazes para evitar o desperdício de alimentos. Tivemos também ampliação do conhecimento científico, cerca de 90% compreendem as causas e os impactos do desperdício, né, para as questões ambientais, sociais e econômicas na perspectiva da sustentabilidade. Tivemos também ganhos na sensibilização, que teve uma redução, né, de sentimentos negativos associados ao desperdício de alimentos, principalmente o sentimento de tristeza. Houve aí uma redução de 50%, né, dos estudantes que se sentem tristes para 25%, e também o aumento da percepção do desperdício de alimentos, demonstrando um aspecto, né, interessante de unificação, né, de integração entre cognição e afetividade para o desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais. E também motivação e interesse pela ciência. Cerca de 96% dos estudantes se mostraram motivados a compartilhar os seus conhecimentos, mostrando aí, né, um potencial, né, uma inclinação para o ativismo ambiental. Então, um ganho muito grande também foi o desenvolvimento da argumentação científica. Vou pegar aqui um exemplo. Foi feita a pergunta, na sua opinião, o que faz com que as pessoas desperdicem comida? Inicialmente, um estudante respondeu, não gosta da comida da escola, e no final ele atribui, não cuidam do meio ambiente e da água. Então, tenho aqui outros exemplos de resposta, mas demonstrando o quanto que eles entendem que é a falta, né, de sensibilização, de conscientização sobre as questões relacionadas à sustentabilidade que leva as pessoas a assumirem comportamentos de desperdício. Para saber mais, eu deixo aqui a minha sequência didática que foi publicada, né, também como subsídio aí para os educadores que desejarem desenvolver a proposta nos seus contextos, e também alguns sites para ampliar os saberes acerca da temática. E aqui os meus referenciais bibliográficos. E quero agradecer a oportunidade de partilhar uma proposta de grande relevância para a sustentabilidade e saúde planetária. Muito obrigada, estou à disposição para esclarecimentos e compartilhamentos. Tchau, tchau!